Agora a gente fala sobre como potencializar a sua carreira. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Silvia Osso, que é mentoring de empresas. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Jaque? Tá boa? Estou muito bem. Prazer te receber aqui novamente, viu? Muito obrigada, viu? Falando sobre um assunto tão importante, que chama atenção pelo momento em que a gente vive. Silvia, eu queria que você começasse explicando para nós, quando a gente escuta os dados que a nossa repórter trouxe, ou dá uma olhadinha no que as pessoas estão falando na rua, ela captou só pessoas aqui em São Paulo, mas a gente pode pensar que em Brasil essa realidade tem se repetido. Quando a gente fala em pessoas que estão empregadas e querem migrar de carreira, vou começar por aí, tá? A gente está num bom momento ou esquece? Sempre é um bom momento, tá? Se você está empregado, o que você tem que saber é o seguinte: o que efetivamente eu quero para o meu futuro? O que eu estou pretendendo no meu futuro? Então, às vezes você se empregou temporariamente em alguma coisa que você não gosta. Tá? Ou você está fazendo faculdade, você pegou o emprego para pagar a tua faculdade. Você viu que um dos rapazes até falou, eu peguei o emprego que deu, me indicaram, eu estou trabalhando, às vezes nem é a área dele, mas ele está ali para conseguir se manter mesmo. Se manter. Né? Então é aquela história, se eu estou estudando economia e eu estou quebrando o galho, trabalhando em alguma outra coisa, esse é o momento de eu começar a focar exatamente aonde eu quero ir. Ou seja, que tipo de trabalho eu quero fazer. Eu quero ir para a área de economia, eu já vou tentar. Eu vou tentar me transformar em estagiário. Se eu já sou estagiário na empresa, eu vou tentar me transformar num profissional. Então, sempre é uma hora de se procurar oportunidades. Perfeito. Porque senão a gente pensa assim, o mercado está em retração, não tem boas oportunidades. Não existe esta hora é a gente que faz. Então, se você não procura e se você não sai atrás efetivamente do que você quer, dificilmente vai aparecer uma oportunidade sensacional. Ainda mais bater na porta da gente, isso não vai acontecer, né? Não vem, é uma luta diária que você conquista a cada dia o que você deve fazer. Então, se você quer migrar de área ou conseguir um outro emprego até na sua área, mesmo estando empregado, não pensa que pela situação isso é impossível, não pense dessa maneira, né? Não, de jeito nenhum. Primeiro você tem que confiar em seus atributos, na qualidade, naquilo que você está fazendo, naquilo que você gosta e ir à luta. A coisa mais importante é sair do sonho para a atitude. Todo dia a gente tem que acordar e tomar uma atitude. A gente acorda de manhã e fala, o mercado está ruim, eu queria ganhar mais. Não, eu tenho que tomar atitude e não ficar reclamando do mercado. Possivelmente a gente vai encontrar um monte de gente que quando toma atitude, enfia a cara e vai à luta, consegue. E a gente fica parado pensando, nossa, por que eu não? Porque eu estou parada sonhando, entendeu? É preciso agir, Agir, né? Silvia, agora vamos lá falar sobre as pessoas que estão desempregadas, que são muitas nos assistindo. Ou talvez quem esteja nos assistindo hoje seja mãe, pai ou parente de alguém que talvez esteja na rua procurando emprego agora. Com certeza. Uma realidade que tem se repetido. Quando a gente fala do número de desempregados, eu sempre gosto de ressaltar o que muitos pesquisadores me disseram aqui no programa, que a gente tem um registro só de pessoas que estavam na formalidade. Imagina o número de pessoas que por algum motivo não estavam registradas. Pensando em Brasil, a gente sabe que isso ainda se repete muito e que também estão no desemprego. Tem muita gente desempregada. E daí, aproveitando todo esse especial que eu vou fazer hoje, você que está abrindo o nosso programa, queria que falasse para nós, Silvia, tudo. A apresentação do currículo, o que eu vou falar na hora da entrevista de emprego, o que eu apresento nas minhas redes sociais e até a roupa e o acessório que eu escolho para essa entrevista. Tudo é importante? É mesmo um conjunto? Tudo é muito importante. Começa pela sua qualificação. Como há um desemprego muito grande, as empresas acabam peneirando aqueles que estão mais preparados. Então, se nós duas temos as mesmas qualificações no que diz respeito à parte técnica, escolaridade, tá? Nós duas tivemos uma boa escolaridade, fizemos final do segundo grau completo e somos técnicas em algum tipo de trabalho. Fizemos o mesmo curso, né? O que acontece? Se no dia da entrevista você se apresenta desarrumada, tá? Sem conhecer a empresa que você foi ser acolhida para passar pela entrevista e assim por diante, acaba sendo muito difícil, de forma que você, como você está mais arrumada, mais penteada, mais preparada, etc e tal, nós duas vamos ser entrevistadas. Mas quem vai se sair melhor? Com certeza você que se preparou melhor.
Tá? Então, e essa preparação, eu queria que você falasse sobre isso, Silvia. Eu acho que engloba tudo, porque a gente vai falar aqui sobre acessório, mas por que a gente escolhe falar sobre isso também? Parece que a pessoa, às vezes, ela vai para uma entrevista de emprego e ela caiu de paraquedas ali, ela não sabe em que empresa ela está. Tem empresas em que se você chegar com um colar como o meu, pode ser demais, mas também tem empresas que se você chegar sem alguma coisa que chame a atenção, a pessoa vai falar, nossa, mas ela não tem uma informação de moda, por exemplo, e ela está procurando emprego nessa área. Então, até um acessório, uma roupa, saber para onde você está indo vai fazer toda a diferença, Toda né? a diferença. Então, é aquela história. Quando eu estou procurando emprego, tem várias formas, né? Você vai, por exemplo, para um centro nacional de emprego procurar emprego. Perfeito. Então, quando você vai até lá, muitas vezes você não sabe qual é a empresa que está te recrutando. Você vai receber um encaminhamento, possivelmente você não vai fazer entrevista no mesmo dia. Você vai fazer entrevista no dia seguinte. Ora, se você vai fazer a entrevista no dia seguinte, você tem que pesquisar na internet Google, ou né? com seus amigos. O Dr. Google sabe tudo hoje em dia. E saber o seguinte, onde é que eu estou indo? Ah, é uma empresa industrial, é uma empresa de moda, é um local de shopping, é um local no Brás, falando em São Paulo, tá? Então, para cada um deles, eu tenho uma forma de me apresentar e me preparar. Eu tenho que saber um pouquinho sobre a empresa, quanto tempo ela existe, etc e tal. Para não chegar lá e você fazer alguma pergunta e eu dizer, não sei. Gente, eu não sei nada a respeito, eu mal sei o meu nome e sobrenome. O pessoal não vai realmente se interessar por você, tá? No que diz respeito a vestuário, o que interessa é sempre uma coisa que a gente repete o tempo inteiro. O menos é mais, tá? Então é aquela história, vá o mais básico possível, porque aí você erra menos. Aliás, eu acho que mais uma dica para as mulheres, vou aproveitar porque a Silvia, ela pode falar sobre tudo isso. Cuidado com a maquiagem, né? Porque eu amo um batom vermelho, você que está me assistindo pode gostar, mas a entrevista de emprego muitas vezes não é o momento para usá-lo, não é mesmo? É verdade. Então é aquela história, a sua maquiagem tá ideal até aí. Daí para diante, não. A não ser que você vá fazer uma entrevista para alguma área voltada para moda mesmo. Aquilo que é então, específico, né? Você vai fazer desfiles, você vai fazer fotografias para catálogo, você muitas vezes vai se expor até em alguma mídia social, etc e tal. Fora isso, é daí para menos. Tá? Perfeito. No que diz respeito ao acessório, a mesma coisa, você comentou do teu colar. Se você for uma entrevista para trabalhar como uma atendente, como uma vendedora, num local de shopping, num local mais nobre, com certeza o seu colar é que vai fazer a diferença. Eu vou prestar atenção e vou dizer, nossa, mas esta moça tem um charme especial. Por isso mesmo, na hora que ela for exibir os produtos que eu tenho na loja, com certeza vai ser muito legal. Todo dia eu posso pedir para ela usar um acessório diferente e isto vai fazer diferença. Ela consegue carregar aquele acessório bem. Tá? Perfeito. Agora, se eu vou fazer uma entrevista, que eu vou trabalhar como recepcionista, atendendo o público, dentro de um escritório de advocacia, dentro de um escritório, eu tenho que me preocupar porque este seu acessório já está um pouco além do que deveria. Área hospitalar, por exemplo, área hospitalar, aliás, nem quase pensar, nada, né? Porque no máximo você pode usar um mini brinco. E olhe lá, porque em algumas áreas, na parte de enfermagem, atendente de enfermagem, etc., nem isso muitas até vezes aliança você eles pedem pode. para tirar, dependendo do local. Então, e às vezes você só pode usar aço cirúrgico. Então, atenção, eu acho que você tem que estar atento ao que você vai fazer. Agora, se eu vi um passo antes, o que eu percebo que as pessoas têm muitas dúvidas é a preparação do currículo. Eu quero falar um pouco para as pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho. Que momento difícil para uma pessoa olhar e, pelos dados, pelas pesquisas, pelo que a gente acaba trazendo, a pessoa fala, uau, eu vou entrar no mercado de trabalho agora com essa crise. Não se assusta. Você pode conseguir uma boa vaga sim, não é verdade? Com certeza. Mas como preparar esse currículo se nunca trabalhou, Silvia? Olha, a gente tem até uma tela que daqui a pouco a gente vai colocar preparada. Acho que essa é a principal dica para quem vai começar. Como preparar um currículo se eu não trabalhei ainda? É verdade. Hoje em dia existe muita facilidade. Nós comentamos sobre o aspecto do Google e é muito interessante exatamente isso. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar milhares de formas de currículo. Mas, em geral, o pessoal diz assim, mas eu nunca trabalhei, o que eu vou escrever lá?
no mínimo, eu preciso contar quais são as minhas informações básicas, né? Qual é o meu nome, onde é que eu moro, que idade eu tenho, etc e tal. Eu também tenho que ter algum objetivo, independente de eu não ter ainda feito algum trabalho. De repente eu gosto mais de vendas, eu gosto mais da área industrial, eu gostaria mais de trabalhar com a parte de relações públicas. Eu já fiz algum trabalho, eu já fiz alguma coisa em algum momento que funcionou muito bem. Então eu posso colocar aquilo como um objetivo, tá? Dizendo exatamente o que eu gostaria de fazer. Talvez eu gostaria até de trabalhar ajudando a carregar os cenários que vão ser montados aqui dentro. Tá? Também existe essa possibilidade. Então eu tenho que colocar algum objetivo, talvez mais genérico. Será que eu não... mas eu não tenho nenhum. Bom, se eu não tenho nenhum, eu vou colocar lá diversas áreas. Estou aberto para diversas áreas, né? Depois eu tenho que contar um pouco a respeito da minha escolaridade. Porque você viu uma das pessoas que as meninas ouviram na rua dizendo, eu não tenho nem leitura, nenhum curso, né? Até, não fui nem alfabetizada. Até sendo analfabeto, a pessoa pode muitas vezes conseguir ONGs que consigam trazê-lo para junto de si, para alfabetizar e oferecer alguns trabalhos como ajudante para carregar carga e descarga. Você consegue uma série de outras coisas para a área de limpeza, muitas vezes, que o pessoal qualifica, orienta, etc. Então, até isso, se eu não estudei, eu tenho que colocar lá, não estudei, sou analfabeto. Pedir para alguém, né, que vai fazer o teu currículo, colocar esse tipo de coisa. No Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, o pessoal costuma até fazer o currículo para você. Você vai até lá e o pessoal preenche e faz um currículo para você. Mas, no mínimo, você tem que levar os teus dados, o teu endereço completo. Aí você pergunta para a pessoa qual é o número do seu CEP. Não sei. Onde que é o bairro que você mora? Aí eu estou entre não sei o quê e não sei o quê. Gente, o mínimo que a gente tem que contar é a nossa história. Porque o currículo é uma fotografia da minha vida. Vamos colocar, enquanto você fala, por favor, o currículo? Vamos colocar esse primeiro, que é a ideia da pessoa que não tem emprego. Tem aí alguns dados que podem ajudar. Serve assim, para menor aprendiz, para quem está procurando estágio, para quem está procurando primeiro emprego. O menor aprendiz é o melhor caminho para ele começar a trabalhar e a fazer um emprego. Dessa forma, ele acaba tendo, com facilidade, a primeira informação. E o que é? O cabeçalho, a primeira informação que você tem, é colocar exatamente o seu nome, a sua nacionalidade, o seu estado civil. Lógico, se for um jovem aprendiz, normalmente ele é solteiro, mas eu vou colocar. E a minha idade também. Tem gente que diz assim, mas estou procurando emprego aos 22 anos, eu vou colocar a idade, parece que é muito velho para começar a colocar o emprego. Nunca trabalhei com 22, mas tem que colocar, né? Mas tem que colocar, porque a gente que está do lado de cá, triando vocês, ou lendo o que vocês escreveram, a gente tem que ter noção de quantos anos a pessoa tem. E vai que essa pessoa está procurando alguém um pouco mais velho para o primeiro emprego. A gente nunca sabe, né? Vamos colocar de volta para ela continuar explicando. Tem foto ou não? Foto ou não nesse cabeçalho? Nem pensar. Foto só se por acaso alguém numa rede social ou no jornal pede que você encaminhe. Quando pede a mesma coisa, gente, a foto, se você anexar, é uma foto, no máximo uma foto 3x4, tá? Ninguém vai botar uma foto toda sexy ou toda, vestido como um skatista, procurando um emprego administrativo. Skate, não vai bater assim, bem. Né? Mostrando, não dá, né? Então é aquela história. O foto na praia, não faz isso. Nada disso. É uma foto que dê para você para que a gente possa conhecer o seu rosto, seu cabelo, o teu ar, né? A tua forma de estar se comunicando com isso. Depois que eu coloco nomes, essa informação toda de idade, eu tenho que colocar o meu endereço completo, quer dizer, aonde eu estou. Porque hoje em dia as empresas procuram as pessoas que estão morando próximos do local de trabalho. Então tem muita gente que me pergunta, mas eu moro em Guaianazes e eu, de repente, não consigo emprego lá. O que eu faço? Se você tem algum amigo, alguma pessoa que mora mais próximo, coloque o seu endereço e diz há possibilidade de mudar para tal lugar. O endereço de uma avó, de uma tia. De uma tia.
Porque muitas vezes você coloca duas opções aonde eu poderia procurá-lo e estar mais próximo do trabalho. Perfeito. Tá? Então, isso é bastante importante que eu consiga colocar no cabeçalho estas primeiras informações que são básicas. Depois vem o objetivo. Depois eu vou para o objetivo. Lógico, se eu nunca trabalhei e eu gostaria de trabalhar em algum lugar, o objetivo é uma coisa extremamente importante, porque facilita quem está procurando. Normalmente, menor aprendiz, os bancos convocam muito e fazem muitas chamadas nas redes sociais a esse respeito. As grandes indústrias fazem esse tipo de comunicação também. Então, muitas vezes eles até já dizem para que área você está sendo convidado a trabalhar. Então, no objetivo, você pode colocar: gostaria de trabalhar na área tal, até porque o banco já está dizendo qual seria aquela área. Isso Perfeito. Facilita, porque dá a sensação de que efetivamente você está afim daquele tipo de trabalho. Isso é importante que ela está falando, para que a empresa não fique com a impressão: ah, mas eu vou contratar um jovem aprendiz, nem é isso que ele quer fazer da vida. Então, se você tem um que sabe que quer ir para essa área no futuro, então fica até bom para o jovem aprendiz que vai aprender e daqui a pouco pode fazer uma faculdade, uma especialização nessa área, e para a empresa que sabe, está contratando alguém que gostaria de estar com essa atuação, né? Exatamente esse tipo de coisa. E aí a gente vem para o próximo passo, que seria dizer qual é a tua escolaridade. Gente, hoje o que interessa é saber qual é a escolaridade, independentemente de você ter feito a gente chama de formação acadêmica, mas para o pessoal iniciante é escolaridade, né? Uhum. É aquela história: o que é que você já estudou? Se eu fiz primeiro grau, eu fiz segundo grau, tem gente que tem mais do que 50 anos, vai escrever lá curso primário, não interessa, escreve curso primário, porque naquela época ela tinha uma formação de curso primário. Então, coloca o curso que fez, né? Uhum. Se está estudando, coloca o que está estudando e em que área vai. Por exemplo, tem muita gente muito jovem, principalmente para estágio e para menor aprendiz, que está fazendo algum curso tecnólogo. Então, ele pode colocar exatamente esse tipo de coisa. Estou estudando e vou terminar no metade de 2019. Tá? Esta informação é boa. Quando a gente fala dessa parte acadêmica, é importante lembrar o seguinte: o que eu domino da área digital? Né? Eu sei usar a internet, eu domino o Word, eu sei usar planilha de Excel. O que eu conheço da área de informática? Porque isto também difere muito, desde o jovem aprendiz. É isso que eu ia falar, isso daí é para todas. É para todo né? mundo, até o profissional ou até a pessoa que tem 70 anos. Perfeito. Tá? Esse tipo de coisa é uma informação que é importante. Habilidade em redes sociais começa a entrar no currículo agora? Sim, muito, muito, muito. É importante que a pessoa coloque até, se ela tem um blog, se ela tem um site, se ela está com alguma coisa no Instagram, um ou canal se na ele internet, faz parte alguma coisa assim? do Facebook, se ele tem um Facebook, etc e tal, é importante, até porque todo o pessoal que contrata, a gente olha tudo isso, pega o seu nome, Jaque Stefano, e vai olhar lá para saber onde é que você está. Independente de ser uma pessoa com você que já tem notoriedade e visibilidade, mas as pessoas que não têm, a gente procura também. Então, cuidado, e às vezes acha cada coisa que, em vez de ajudar a admitir a pessoa, ajuda a afastá-la, entendeu? Guarda cuidado com a aqui, rede daqui social. A pouco a gente vai falar sobre isso. Muito cuidado. Porque mesmo com que a pessoa social. não tenha colocado ali, com nome e sobrenome, vocês buscam, na verdade? A gente acaba buscando. Aí, e há várias, hoje com a inteligência artificial, a gente tem várias formas de encontrar a pessoa. Então, muitas vezes ela acaba sendo entrevistada, passando numa pré-seleção, passando numa boa dinâmica às vezes, e quando a gente faz uma triagem via mídias sociais, a pessoa às vezes acaba perdendo, porque de repente ela acaba contando coisas da vida dela que não seriam muito interessantes. Não é coerente para a empresa. Né? É interessante, é muito importante isso que você está falando, daqui a pouco a gente vai fazer um bate-papo específico sobre isso, mas é importante porque hoje, com o momento no mercado que a gente vive, muitas vezes, como você já citou aqui, duas pessoas vão ter o mesmo nível de escolaridade.
a mesma faculdade, às vezes não só o mesmo curso, mas até cursaram a mesma faculdade. Às vezes são colegas de faculdade. São colegas de faculdade disputando uma vaga. E o que vai diferenciar é todo esse resto. Então a gente está dando aqui uma orientação do principal, que seja o currículo, que seja essa formação acadêmica e tem o resto. A gente vai passar para um próximo currículo agora, que você também propôs para nós. Dentre os entrevistados na rua, Silvia, uma das pessoas que a Jéssica entrevistou tem 57 anos. E daí ele falou, olha, eu parei de não conseguir emprego, então agora eu estou estudando para conseguir me recolocar no mercado de trabalho hoje com 57 anos. Nesse momento, nesse quadro que o Brasil vive, é importante respirar fundo e perceber que talvez tenha que estudar para conseguir se recolocar mesmo? Todo mundo tem que aprender que tem que fazer outros cursos, não é voltar à universidade. Inclusive quando está empregado, né? Todos nós temos que estar nos qualificando. Só voltando um pouco no quadro anterior dos aprendizes, dos demais, tem duas coisas que são importantes colocar. Uma, lembrar, se sabe um pouco de língua, deve colocar no currículo. Hoje em dia a gente encontra muita gente que tem baixa escolaridade, mas foi estudar japonês, que é um diferencial sensacional. Então você encontra um jovem, menor aprendiz, que sabe falar japonês. Que a mãe falou, para que ele quer fazer esse curso? Pode ser o diferencial dele no mercado de trabalho. E uma outra coisa é o seguinte, existem alguns hobbies que também fazem o seu diferencial. Então, se você é um exímio skatista e um péssimo estudante, mas você precisa trabalhar numa área, dá até para te contar uma história curtinha. Alguns anos atrás, um universitário, tentando se diferenciar dos colegas, colocou no currículo que ele gostava de skate, trabalhava com skate, até fazia uns para vender, etc e tal. E eu estava o assessorando e pedi, vamos colocar isso como um diferencial. E o pai me ligou e disse, a senhora está querendo reprovar meu filho. Dizer que o moleque é skatista, ele nunca vai ser chamado. Você tem uma ideia, uma empresa de moda jovem chamou exatamente porque ele tinha a pegada do skate. E eles queriam que ele trabalhasse numa área onde eles iam desenvolver toda a parte de moda para o jovem que trabalhava que usava skate. Então, esta adaptação, a opinião dele era também muito importante, porque ele trazia a voz da rua. Então não pensa que é uma bobagem, Não pensa que é uma bobagem. Né? Às vezes a pessoa faz um artesanato desde moleque, um garoto até. Bota lá no currículo que é importante. Eu vou ter que encerrar, mas deixa eu só mostrar o outro currículo então, só para as pessoas poderem ver. Dá para colocar na tela? Eu tenho que encerrar. Você consegue falar bem rapidinho para nós, por favor? A parte básica que eu já falei do currículo, gente, tudo bem. Dizer quem eu sou, qual é a idade, onde é que eu moro, qual é o meu objetivo, o que eu estudei. O que difere o segundo currículo é efetivamente você contar quais foram as suas experiências profissionais. Ou seja, o que você já fez, em que empresa você trabalhou, quanto tempo você trabalhou e um resuminho do que você já fez. Tá? Pelo menos dos últimos 3 empregos, se você já teve. Essas coisas são importantes. Isso todos os próximos currículos de quem já trabalhou há algum tempo é por aí, né? Todo mundo tem que colocar a última empresa, a penúltima e a antepenúltima. Essas coisas são as mais importantes. Infelizmente eu tenho que encerrar, Silvia. Muito obrigada pelas suas orientações. Aqui, Prazer te receber aqui. Volte sempre, tá Obrigada, bom? Viu? Quem quiser entrar em contato, tem o Face, que é Silvia Osso, e tem também o contato do e-mail, que é ciosso@uol.com.br, certo? Obrigada, Silvia. Obrigada, Jaque. Boa tarde para você. Gente, eu vou para um intervalo. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Tem muita coisa boa hoje no nosso especial Mercado de Trabalho. Não sai daí. Eu saio pro break com uma super dica do Shopping do Povo.